Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 138. E antes de começar o nosso episódio, queremos trazer para você aqui mais um patrocinador que está conosco aqui no Abananados, que é a Cine Reveste, a mais nova loja aqui no Conjunto Major Augusto Bezerra, especialista em revestimento. Então assim, se você precisa daquelas pedras naturais, almofadadas, porosas, de vários tamanhos, brilho, cores, o que você puder imaginar de textura, você encontra na Cine Reveste. Passa na Cine Reveste que fica ali, ao lado do Rei da Economia, e faz o seu orçamento e ainda aproveita para uma consultoria. Passa na Cine Reveste e transforma o teu ambiente em algo esplendoroso, natural e com total qualidade. E o tema de hoje é direito imobiliário, familiar, enfim, esses assuntos aí interligados. E para falar sobre esse tema, trouxemos hoje o advogado Eriekson Medeiros. Seja bem-vindo, Eriekson, a Bananados. Boa noite a todos os telespectadores do podcast. E é um prazer enorme estar aqui. Estava esperando ansiosamente por esse encontro para poder falar um pouquinho sobre tudo que abrange esses temas importantes para nosso cotidiano. E aí eu queria que você começasse se apresentando, de onde você é, onde fica seu escritório. Manuel, eu sou de Arara, digamos assim, filho da terra mesmo. E meu escritório, o presencial, fica em Arara, mas eu atendo diversas cidades do Brejo. É, várias cidades como Solânia, Bananeiras, Araruna, Cacima de Dentro. Tanto na parte de direito de imóveis, né, direito imobiliário, como outras áreas dentro do nosso escritório. Maravilha. E aí, para começar, já vamos esquentar o tema. Quem fica com a dívida do imóvel financiado pela Caixa, no caso da Caixa, né, no divórcio? Emanuel, sobre a dívida, né, sobre o valor do financiamento para quem fica, né, após o divórcio, tudo depende da decisão judicial e do acordo entre as partes. Acontece muito do casal decidir quem vai ficar com o imóvel morando nele e, claro, pagando. Mas a dívida em si precisa do aval da Caixa para ser transferido para um dos cônjuges. E isso tem que ser feito um processo de análise de crédito. Então, o casal que está se divorciando tem que ter ciência que quem vai ficar com a dívida deve procurar o banco para tentar transferir essa dívida para um deles, pois a dívida é solidária. Se eu tenho minha esposa, fiz uma dívida de uma compra de um apartamento, ela assinou, eu também assinei, e claro, dependendo do regime do casamento, e geralmente o regime aqui no Brasil, as pessoas aderem ao regime de comunhão parcial de bens. Tudo que é do casal construído durante o casamento é dos dois. Então, nesse caso, é importante frisar que o casal tem que tomar esse cuidado. Vai ficar com o imóvel, vai ficar com a dívida, vai precisar transferir, porque caso não pague, aquele que ficou com a dívida pode não pagar e pode prejudicar aquele que entrou em acordo em não ficar com o imóvel, porque ele tem essa dívida solidária. É importante frisar essa importância de procurar a agência. Então, no caso, até a dívida é dividida pelo casal, É dividida pelo casal, é uma dívida solidária. além dos bens. Isso. Então, aquele que pretende ou está em processo de divórcio tem que se informar na instituição financeira, seja Caixa, Banco do Brasil, qualquer outra, onde foi feita a dívida, e saber como fará. Como fará para que aquela dívida fique em nome daquele que vai ficar com o bem. Entendi. No caso, se um dos dois que está nesse processo de divórcio resolver morar na casa, mas quem vai morar na casa não seja quem vai ficar pagando,
Quem tá morando vai pagar aluguel ao ex-companheiro ou ex-companheiro? Depende do que foi decidido em juízo. Hum, Pode acontecer também. Exemplo, você é casado, pretende divorciar e deixa sua esposa com seus filhos. Ela precisa de um teto. sim, E você precisa pagar a pensão. Já houve casos de quem está saindo do imóvel precisar pagar, além da pensão, pagar o imóvel e deixar a esposa morando. Pois é justificável e plausível que ela precise de um teto para cuidar da família, dos filhos que ficaram. Então isso aí vai depender muito do juiz. Agora a dívida em si tem que ser resolvida na instituição financeira onde foi feito o contrato. entendi. E aí eu pergunto, dá para assumir sozinho o financiamento sem vender o imóvel? E como é que funciona a transferência de renda e risco? É preciso fazer um processo na agência vinculado ao contrato, né? A agência que emitiu o contrato. Essa agência vai fazer uma nova análise de crédito no nome daquele cônjuge, certo? Saber se ele tem capacidade financeira de assumir a dívida, o montante que restou. E isso faz um novo processo habitacional e retira o nome daquele que não quer mais fazer parte da dívida, retirando, faz um novo registro em cartório, paga um novo ITBI na prefeitura, faz todo o processo de transferência normalmente. Entendi. E aí, outra questão. O FGTS usado na entrada entra na partilha e se só um dos cônjuges usou o FGTS nesse caso, como é que fica? O FGTS é algo bem polêmico, né? Porque É. é uma construção do seu trabalho durante anos de carteira assinada, aquela Uhum. dedicação. Mas vale salientar que o FGTS, dependendo mais uma vez do regime de casamento do casal, pode sim fazer parte da partilha. Porque se pensarmos de forma moral, eu trabalhei, carteira assinada, tudo direitinho, minha esposa ficou Uhum. em casa. Era a que Sim, cuidava, era do lar, que cuidava de tudo enquanto eu trabalhava fora. Então, é um entendimento da jurisprudência brasileira de que pode ser partilhado sim o FGTS, mesmo que ele tenha sido usado para comprar um imóvel. Então, é feito um cálculo do período que foi juntado aquele FGTS para entrar na partilha na hora de um divórcio. Faz parte sim da partilha, pode fazer parte da partilha a depender do regime do casamento do casal. entendi. Acho que pelo fato do companheiro ou a companheira que ficou fora trabalhando, acabou que foi beneficiado ou beneficiada, né, por quem ficou em casa, Com né? É certeza. como se tivesse sido uma parceria, é isso? Isso, até Aí essa porque parceria o conta. casamento é um contrato. É, É um contrato. É um contrato que possui diversas cláusulas, né? Então a gente diariamente a gente está quebrando essas cláusulas ou fazendo aditivos a partir das nossas concessões como seres humanos. e é até polêmico esse do FGTS, viu? Que nos últimos anos acho que o que já teve de mudança, saque aniversário, saque não sei o que, use pra isso, use pra aquilo, saque antes, tanta coisa agora acontecendo usando esse saldo. E o seguro MIP-DFI quita a dívida em caso de morte e invalidez, como é que isso muda, impacta na herança e na partilha? Manuel, esse tipo de seguro ele é utilizado nas instituições financeiras, incluído na própria parcela do imóvel. A parcela é composta por diversos fatores, né? Geralmente fica claro para quem está contratando ou não? Fica claro. Ele é um seguro obrigatório, né? É um seguro obrigatório e entre os principais casos é morte e invalidez. Hum, Então, quando você faz um contrato com a instituição financeira, você está aderindo obrigatoriamente a esse seguro, certo? Então, ele vai cobrir o quê? A partir do momento que você sofreu um acidente, você ficou inválido, não pôde trabalhar. A partir do momento que seu companheiro ou companheira faleceu, aquela parte daquela dívida que pertencia ao seu companheiro ou à sua companheira vai ser quitada para te ajudar, né? E também a questão de doenças como câncer, enfim, doenças que tragam limitações, ou seja, que fique comprovada a invalidez do cidadão. Então, esse seguro é para garantir isso. Mas não quer dizer que vai quitar tudo, vai quitar somente o valor pertencente da dívida daquela pessoa. entendi.
Seja bem-vindo à Qualivida. Aqui somos uma clínica completa. Realizamos todos os exames laboratoriais e ainda temos médicos como nutrólogo, cardiologista, ortopedista, entre outros. E não esquece, a gente também tem um dentista, viu? Então, se no caso o marido dessa pessoa, vamos supor que seja uma mulher, que o marido ele simplesmente assumiu sozinho esse contrato que tem esse seguro, ela não entrou com nada, não assinou. Caso ele entre nesse processo de invalidez ou venha a faltar, o seguro já cobre tudo ou essa dívida, parte dessa dívida vai ser passada para a esposa, para a viúva? Ao assinar um contrato de compra de imóvel e aderir ao seguro, no contrato, obrigatoriamente tem que estar informando quantos por cento da dívida pertence a cada um. Na sua pergunta, você cita 100% Isso. da pessoa que venha a ficar inválido. Então, se ele ficar inválido, 100% da cobertura do seguro vai servir para quitar o imóvel vai ficar quitado 100%. Então, aquela família ali, ela não vai mais ter a dívida com a instituição financeira. Vai ser quitado, pega-se um termo de quitação no banco e leva-se para o cartório. Lá faz a baixa, né, digamos assim, da alienação fiduciária. Então, o imóvel passa a ser quitado. Entendi. Porque há casos em que, caso a pessoa, né, não pague, o próprio imóvel é a garantia, né? Isso. Aí, no caso, hoje tem essa possibilidade do próprio imóvel do bem ser a garantia e tem o seguro, ou isso já unificou e hoje esse seguro é a saída para evitar essa possível penhora caso não pague? O seguro, havendo a necessidade de utilizá-lo, ele serve para isso, para quitar e aquela família ter a segurança jurídica de não perder aquele bem, de não perder a sua moradia. Entendi. Agora vamos para o seguinte. Portabilidade do financiamento no meio do divórcio é possível e quais os efeitos do contrato original? Manuel, quando falamos de portabilidade, é quando o imóvel está vinculado a uma instituição financeira e precisa ir para outra. Então, é necessário dizer que durante o processo, né, de divórcio, vai depender da anuência dos dois, né, do casal. Então, vai depender também da decisão judicial. Se durante o processo, que a qualquer tempo no processo de divórcio, pode haver acordo. Isso aí é entendimento doutrinário e entendimento jurisprudencial também. Então, se o casal chegar para o juiz e dizer assim, olha, a gente não sabe com quem vai ficar o bem ainda, mas apareceu uma taxa mais barata em tal instituição. Autorize para que nós possamos entrar no acordo nisso e transferir o bem. Ou antes de realizar ou quando for realizar a partilha, já pedir autorização do juiz da comarca vinculada ao processo para fazer essa mudança. Então vai depender, cada caso é um caso nesse sentido, mas eu vejo que é possível sim fazer essa portabilidade. Então vai depender do entendimento entre as duas pessoas. Isso, precisa da anuência para isso. Se não tiver acordo, infelizmente... Vai ter que ir para a execução. Isso mesmo. Inadimplência, esse agora é o tema, acho que já permeia aí 2024, 2025, né? Que a gente teve um boom de inadimplência no Brasil. Quem mora tem preferência no leilão ou pode recomprar o próprio imóvel? Emanuel, a inadimplência, eu gosto de dizer, assim, traz um susto, né, para todo mundo que trabalha com ações envolvendo imóveis ou no ramo imobiliário, corretores e tudo mais. Mas a inadimplência, ela tende a crescer na medida que os financiamentos no Brasil crescem. Então, a tendência no Brasil é sempre os financiamentos aumentarem. Mas isso significa dizer que é algo preocupante e aumento da quantidade de financiamentos? Não significa. Eu só estou fazendo um adendo assim, Sim. porque é importante frisar que no sistema financeiro de habitação brasileiro, eu vejo como seguro, comparado a outros países como Estados Unidos, que teve a bolha, né, em 2008. No Brasil tem uma segurança. Para emprestar, você tem que comprovar que tem aquela renda, né? Seja você seja autônomo, seja servidor público, carteira assinada, enfim.
Então, a questão dos leilões, no aumento do número de leilões, eu associo muito a questão do aumento da procura dos imóveis e tudo mais de financiamento. Então, isso é uma consequência. Claro, tem no Brasil uma cultura, eu noto, que fazem uns 10 anos que eu trabalho com imóveis, comecei como correspondente, já passei para corretor e, enfim, hoje a gente constrói pela Caixa também, além de advogar. Mas existe uma cultura no Brasil que as pessoas elas não dão tanta prioridade àquela dívida do imóvel. Exemplo, Por que não? eu vou te explicar por quê. Quando eu vou comprar um imóvel, a primeira coisa que eu pergunto é: tem entrada? Eu quero sem entrada. Então, por ser um bem durável, eu recomendo a todos que estão em casa nos assistindo que se preocupe primeiro com a qualidade do imóvel e não se tem entrada. Porque quando nós vamos comprar um carro, quando nós vamos comprar uma moto, tem que ter entrada. Sim, esse seria o famoso sinal que todo corretor fala. Sinal, pode ser o sinal para segurar o negócio, pode ser um valor que você vai dar a mais à construtora para fazer uma melhoria no seu imóvel. Enfim, isso é um acordo entre as partes, é uma coisa contratual. Então, no Brasil, muita gente compra por impulso. E quando o sapato aperta, eu não penso em vender um carro, uma moto, outro bem, enfim. Não, eu penso em primeiro parar de pagar a casa. Por quê? Porque eu imagino que vai haver um acordo. Não, eu vou fazer um acordo. E realmente o banco não quer que você perca o imóvel. O banco chama você para um acordo. Tenta fazer uma repactuação, que é pegar a dívida e introduzir nas parcelas futuras. Mas, hoje, geralmente, depois da terceira parcela atrasada, na grande maioria dos casos, o imóvel é para leilão. Se a pessoa tem direito de recompra, pode ser que sim. Vai depender de quê? Do credor, da instituição financeira, se ela vai ter já arrematado o imóvel, né? Já ter colocado a leilão, já ter tido despesas, já ter uma pessoa que arrematou. Se isso acontecer, ou durante até o processo, a pessoa que está perdendo o imóvel, ela pode fazer questionamentos judiciais. Ela pode dizer que o processo atropelou o trâmite legal, que a lei brasileira prevê. Ela pode dizer que teve questões que não foram verificadas, como valor muito abaixo. Então, o direito de recompra pode existir. Ele pode pagar a dívida que ele tinha e as despesas que a credora teve em recolher o imóvel e tentar colocar em leilão até aquele momento. Mas isso aí a pessoa tem que correr contra o tempo, porque é muito rápido o trâmite. A partir do momento que é tomado o imóvel, o trâmite para leilão se torna bem rápido. Então a pessoa tem que estar bem atenta e tentar de todas as formas negociar. É até estranho, porque teoricamente a pessoa não pagou, vamos lá, essas 3 parcelas porque estava sem dinheiro. Aí vai a leilão e de repente a pessoa aparece com dinheiro, ainda com dinheiro para pagar as custas do que o banco teve. É estranho. É estranho, mas pode haver, por exemplo, uma união de parentes para você não perder aquele imóvel. Ah, entendi. Você pode vender um bem, outro bem seu, um terreno que você tenha sem construção alguma, ou um carro, ou até mesmo você consegue, para não perder tanto e não ter seu nome, digamos, sujo por muito tempo, você pode conseguir um comprador, né? Então aquele comprador, eu já vi casos idênticos, que aquele comprador paga a dívida, assume toda aquela burocracia do leilão, porque é vantajoso para ele, e dá o troco, digamos assim, a quem perdeu o imóvel. Já aconteceu também. Entendi. Eu já vi casos das pessoas, por exemplo, comprou um imóvel, não está conseguindo pagar. Eles às vezes alugam aquele imóvel com o dinheiro do aluguel, faz o pagamento das parcelas da casa. É bem comum, principalmente no Minha Casa Minha Vida, né? Que a parcela é bem acessível. Às vezes eu me mudo, às vezes eu não estou gostando mais daquele imóvel, vou para outra localidade. É bem comum, porque assim, se a gente pensar, eu compro um imóvel com parcelas fixas, né? No sistema de parcelas fixas. E todo ano há um aumento salarial, né? Sim, o reajuste. Às vezes acima da inflação, às vezes não. E aquela parcela vai se mantendo praticamente fixa. O imóvel está se valorizando. A localidade onde o imóvel está pode estar também se valorizando. Então eu estou com a parcela de 600, iniciada em 600.
mantido em 600, aliás, o aluguel iniciado em 600, mas daqui a 2 anos 650, 700. Então ele pode se pagar e ainda pode deixar alguma coisa para você. Vai de cada caso e é importante saber onde você investiu aquele seu sonho, né? Saber onde você vai comprar para não ter erro nisso aí. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E agora mais uma polêmica ainda dentro do mundo dos imóveis, uso capião, né? Como comprovar a posse do uso capião e quais são os documentos que geralmente convencem, né? Esse uso, esse tempo que a pessoa passou no imóvel. Bem, a questão do uso capião, que é uma ferramenta muito utilizada hoje para regularizar imóveis, seja aquele imóvel que você tem a posse e há muitos anos, e tem a matrícula no cartório, ou não, até mesmo aquele que não tem a matrícula no cartório. O SCAP é muito utilizado. Para provar a posse, né, que é a famosa posse mansa e pacífica, tem que haver diversos documentos. Não tem, assim, uma determinação de obrigatoriedade de documentos, mas tem que ser montada uma cronologia de documentos, provando todo aquele período de tempo. Geralmente nós conhecemos uma espécie de uso capião de 5 anos, né? Necessidade de 5 anos de posse. Mas existem casos de 15 anos e existem casos também de 10. Vai depender da história do imóvel em si. Então, contrato de compra e venda, particular mesmo, entre as partes. O famoso de gaveta. O de gaveta. Questão de água, luz, IPTU, notas fiscais de reforma. Você pagou um pedreiro, você pagou um pintor, peguei nota fiscal, que é raro fazermos isso, né? É raro. Então, termos de anuência dos vizinhos, dizendo que você mora ali mesmo, né? Registrado em cartório. A planta do imóvel é importantíssima, então por isso que você tem que ter aliado ao advogado experiente na área, tem que ter o engenheiro, ou o arquiteto, ou outro profissional habilitado para fazer a planta do imóvel, com todo o georreferenciamento, com todo o histórico do imóvel ali ao redor, os vizinhos, tudo direitinho, e colocar os nomes dos confrontantes, que são os vizinhos, CPF, e pedir para que eles assinem e reconhecer firma dessas assinaturas. Então, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. E claro, o uso capião é uma ferramenta muito eficaz nessa regularização, mas tem suas limitações também. Por isso que é importante contratar profissionais que já tratem sobre isso há algum tempo. Entendi. Que é um assunto polêmico, que às vezes eu já vi casos de ser uma herança familiar que não tem documento e continua sem documento. E tem muita gente agora nos últimos tempos, né, indo atrás do uso capião para ver se consegue regularizar a casa, o terreno, enfim. Eu tenho visto muito isso acontecer, principalmente em interior, né? Que às vezes a pessoa recebe a casa do pai, da mãe que faleceu, não tem como passar a escritura pro seu nome, ou não tem escritura, ou essa casa já vem, há muito tempo. Às vezes o uso capião é até importante para preservar a história. Eu tô lembrando aqui do último que eu fiz em Belém, poucos dias. Um funcionário da Caixa me procurou e você pode fazer isso para mim? Enfim, quando visitei o imóvel, vi toda a história do imóvel, aquela importância para ele, e é o que você falou. Vinha passando de pai para filho e não tinha, e repartiram, e ficou aquela coisa desorganizada. Então foi importante para ele. Ele se documentou pelo período necessário
E foi feito já o referenciamento, planta, até mesmo documentação da vacinação do gado. Naquela localidade ele guardou. Então foi um processo bastante rápido e ele fez isso para poder regularizar o imóvel, para poder pegar financiamentos com bancos públicos, que no caso é o Banco do Nordeste, para poder fazer melhorias naquela localidade. Que era o sonho dele, ter eletrificação, ter uma casa, melhorar o açude, enfim. Então, o intuito dele era regularizar para poder ter a matrícula na mão, ter a escritura na mão, no nome dele, para poder penhorar e fazer isso. Uma pessoa tem que fazer praticamente um dossiê, né? Tem que Ano fazer. após ano, juntando ali os documentos. E o famoso uso capião extrajudicial. Ele tende a ser rápido, funciona mesmo ou isso é uma pegadinha? Manuel, na verdade, como o ministro do STF já falou, Barroso, né? Ele disse que o advogado futuro ele vai estar atuando mais no extrajudicial. E isso é verdade. Muita coisa nós conseguimos atuar no extrajudicial. Para quem está em casa nos ouvindo, quando nós falamos extrajudicial, os campeões extrajudicial, o que é feito em cartório, com auxílio de um advogado e demais profissionais envolvidos. Eu, na minha experiência, e claro, na experiência dos colegas, é mais rápido sim. Por quê? Os campeões extrajudicial, fazendo todo o trâmite, seguindo todo o provimento do CNJ para o tema, ouvindo a orientação do registrador de imóveis, tudo direitinho, ele tende a ser mais rápido e gerar uma economia. Uma economia para quem está requerendo esse direito. Vamos pensar juntos. Eu tenho um imóvel e preciso fazer uso capião para utilizá-lo em um investimento. Pegar um dinheiro para minha empresa, alguma coisa nesse sentido. Se eu entro judicial, a tendência é demorar mais um pouco. Hoje em dia, nós temos juízes que não estão morando mais na comarca. É a realidade. Hoje tudo é no digital, não é isso? Videoconferência, enfim. Então, aquele juiz não vai saber como o registrador sabe a realidade do imóvel, a realidade da localidade. Ele não vai saber como os funcionários do cartório sabem. Então, existem ferramentas, mecanismos no extrajudicial capazes de acelerar esse processo. E dar fé pública, né? Dar transparência para esse processo. Exemplo, quando a gente faz esse dossiê que você citou, você até assustou o pessoal de casa. Nesse dossiê tem um instrumento chamado ata notarial. O que seria isso? O responsável pelo cartório pega o processo, pega o dossiê, lê tudo e dá fé pública àquilo através de uma ata. Ele escreve tudo, minuciosamente, absolutamente tudo que viu na história daquele imóvel. E a partir dali fica registrado no cartório e isso vai dar fé pública para que no futuro, na escritura do imóvel, fique tudo bem transparente e bem homologado. Então isso aí existe essa segurança para quem vai requerer o capião extrajudicial. E agora o famoso lote. O REURB pode transformar um lote irregular em imóvel financiável? E o que é que muda na matrícula? Bem, Emanuel, pode, tranquilamente. Pronto, a exemplo de Bananeiras, né? Tem um programa Minha Casa de Papel Passado, né? É um programa exitoso, um programa muito importante. Acho que até as prefeituras de outras cidades deveriam conhecer, vir aqui conhecer. E tem um caso da nossa construtora que foi bem interessante. O rapaz nos procurou, já nos conhecia há muito tempo, através de minha esposa. Estudava com ela aqui na UFPB. E ele tem um lote. Num loteamento aqui. Um lote bacana, bem organizado. Mas não tinha escritura. E ele disse, nós não temos condição e tudo mais. E depois ele chega para mim com a escritura que foi através desse programa. Entende? Então, é importante o lote ser regularizado, mas é caro para quem está, muitas vezes, tentando ter o seu primeiro imóvel, fazer pela Caixa, tudo direitinho, fazer uma construção financiada pela Caixa, pelo Minha Casa Minha Vida.
E nisso esse programa é muito importante para trazer luz, né? Luz jurídica, digamos assim, para o imóvel. E é possível fazer isso, é possível deixar o imóvel regularizado através do REURB. Nisso vai ficar valorizado o imóvel. Uhum. Eu já vi especialistas alegarem que valoriza até 35% do imóvel, aquele imóvel que passa a ser regularizado, porque você deixou de ter um imóvel invisível, você pode financiar, vender, construir, enfim, usar para diversas finalidades. Então é possível sim. Imagine um espaço onde o conforto se encontra com a sofisticação. Essa sala é o equilíbrio perfeito entre elegância, funcionalidade e aconchego. O sofá em tons neutros, com design contemporâneo, convida ao descanso e valoriza o ambiente. A mesa de centro em madeira natural traz um toque orgânico e acolhedor, enquanto as cadeiras em couro caramelo complementam o visual com charme e conforto. Os detalhes fazem toda a diferença. É mais do que uma sala, é um convite para viver bons momentos com estilo e bem-estar. Agora vamos falar um pouquinho, agora já em outra sessão agora, falamos do imóvel, falamos de lote, falamos de seguro, de morte. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos familiares, né? Em guarda compartilhada, 50-50, ainda existe pensão e como é que calcula isso na prática? Existe sim pensão e vai depender da realidade do caso. Às vezes a criança precisa de um cuidado especial, precisa de um tratamento de saúde, precisa de uma atenção, uma dedicação maior. Então isso aí vai depender do caso e no juízo, né, na justiça vai ser definido, claro, com suporte do Ministério Público, que é o fiscal da lei e o defensor dos direitos da criança e do adolescente, e vai ser determinado esse tipo de pensão, esse valor da pensão e como vai ser pago, e tudo isso é definido em juízo. Entendi. Pensão entre cônjuges. Quando é que a justiça concede e por quanto tempo? Polêmico, hein? Demais. Polêmico. Eu acho bastante pertinente essa pergunta, porque acontece de acharmos que de sermos egoístas, né? Acontece muito de pensarmos que eu tô aqui vivendo minha vida, meu companheiro tá ali, mas quando divorciar, cada um vai para o seu lugar. Mas não é bem assim, a história não vai por aí. Cada caso é um caso. Nesse caso da pensão para ex-cônjuge, né? É polêmico porque existe uma dependência financeira em alguns casos, e aquela pessoa, dependendo do caso, possa ser que ela necessite de um amparo do seu ex-cônjuge para poder se restabelecer financeiramente ou emocionalmente. De que forma? Vamos exemplificar. Você é casado e seu companheiro ou companheira, ele não trabalha. Ele não trabalhou, ele saiu do município que morava para te ajudar a assumir um concurso em outro estado. Enfim, ele mudou a vida dele. Então, a partir disso, ele se dedicou unicamente, exclusivamente ao casamento. Então, quando existe esse rompimento dessa relação, o rompimento do contrato, que é o casamento, muitas vezes vai haver necessidade dele ir para o mercado de trabalho, ele precisar se reconstruir como profissional, como ser humano, enfim. Então, existe sim a possibilidade de pagar pensão. Deve ser temporário, deve ser, até se estabelecer, até ficar comprovado que aquela pessoa voltou a ser independente, e pode ser também permanente, dependendo do caso. Pode ser permanente. De que forma? E se eu causei algum mal psicológico, alguma coisa do tipo, e aquela pessoa ainda não conseguiu se recuperar? Então, vai depender do que o juiz vai decretar. Já vi casos na minha cidade, não era o advogado da causa, era um colega que a pressão psicológica, o que aconteceu com a esposa foi tão pesado que ela passou um bom tempo recebendo, até perto do falecimento, recebendo pensão desse ex-marido. Eu acho que eu pensei que ia ser um prazo assim, mais ou menos igual a um auxílio-doença, 6 meses, 1 ano.
Agora, esse risco de ser permanente. Existe, é raro, mas existe. Mas no caso, só se a pessoa ficou emocionalmente abalada, Alguma fragilizada. coisa, assim, digamos, mais pesada, né? Num casamento, algum resquício bem doloroso. Entendi. O fato da pessoa, por exemplo, não encontrou um emprego. Isso não daria o direito de continuar com. Não, Entendi. Porque existe a possibilidade é. dela realmente ter procurado ou querer ficar em casa só recebendo, né? Justamente. Eu acho que eu não daria pra ser juiz, não, viu? Eu ia ter muita ideia. Prisão civil por pensão ainda acontece. E essa história de bloqueio de passaportes CNH? Bem, sobre a prisão civil por pensão acontece. É bem comum. Quando existe um relacionamento, geralmente, quando existe a desvinculação do casal, se esquece da importância das crianças, né? Da importância alimentar, da importância do cuidado, digamos assim. E muitas vezes essas pessoas que estão saindo do lar, elas acreditam que não precisam arcar com nada. Ou se arcar, quer dar muito pouco para poder, achando que aquilo ali, aquele seu ex-cônjuge vai usar o dinheiro, enfim. Mas a prisão, a partir da terceira parcela de atraso, ela é possível acontecer. Mas para isso, o prejudicado, o responsável pela criança, deve entrar com o que é chamado de execução de alimentos. Fazer um cálculo. Se estiver sendo pago mensalmente a menor do que foi decidido pelo juiz, o valor inferior, ou se não estiver sendo pago, aí a execução pode ser cabível. A execução de alimentos pode ser feita e isso aí pode determinar a prisão caso não haja o pagamento. E quando é que essa pensão vai para os pais da pessoa que não pagou, né? Que eu sei que em determinado momento, vamos lá, o pai que paga a pensão da filha deixou de pagar. Eu já vi casos em que esse débito, essa pensão, vai para os avós. Aí os avós não têm essa dívida, essa pensão, né? Vai. Isso pode acontecer mesmo. Pode. Aí no caso, se o pai não tem, os avós não têm, vai todo mundo preso? Funciona assim. Os pais, os avós são acionados a partir do momento que não conseguiram receber através do genitor. Uhum. Então eles são acionados. Então, pela lei civil, eles têm que pagar sim. Felizmente. É um karma, né? Porque a importância em si, a justiça, eu costumo dizer, a justiça não quer se preocupar com ninguém. A prioridade é quem está vulnerável, que é o menor. Então, a justiça vai passar por cima de tudo e todos. Até assim, uma crítica social que essa semana eu vi pessoas falarem, vi um avô sendo preso por falta de pagamento, e tava aquela crítica toda e tudo mais. Mas o que é levado em consideração é a importância do caráter da pensão para a criança. Então, isso aí pode acontecer sim. Então, ser preso os três? Não tem como ser preso os três. O genitor e os avós. Os avós só assumem a responsabilidade se não conseguir ser cobrado do genitor. Exemplo, o Entendi. genitor foi para local desconhecido. Hum. Ninguém conseguiu localizá-lo, a justiça não conseguiu. Então pode ser executado em desfavor dos avós. Pode ser cobrado em desfavor dos avós. E se o genitor perde o emprego? E aí? Aí vai ter que ir pros avós. Não, se o genitor perde emprego, ele tem que justificar o que não está pagando naquele momento. Mas isso geralmente, pelo que eu conheço, não pega muito bem perante o juiz, né? Porque o juiz vai dizer, por que você não está trabalhando? Qual a justificativa? Por quê? Qual o motivo? Não consegui emprego, alguma coisa. Então, tem que ser, eu aconselho, né? Pensando assim no genitor que está desempregado em casa e preocupado com isso, que ele procure um advogado e se justifique. Porque quando existe a execução de alimentos, o juiz vai dar o prazo para ser pago o que está sendo o valor devido e vai abrir oportunidade para que o genitor alegue o motivo pelo qual não pagou. Exemplo,
eu sou autônomo entregador. Então, se eu adoecer, não tenho nenhuma contribuição no INSS, que geralmente a gente vê. O pessoal não contribui nem sequer com o MEI, microempreendedor individual. É difícil ter essa informação. Eu parei de trabalhar, então não estou recebendo. Sofri um acidente de moto. Estou lá desamparado. Então eu tenho que justificar. Mas para isso, diante do Estado Democrático de Direito, que garanta ampla defesa, né? Eu vou ter espaço para me defender perante o juiz. Ó, não estou conseguindo pagar por exatos motivos. Anexar questões, prontuário médico, sofreu um acidente, tudo mais. Então é compreensível. Agora, esses casos extremos que nós observamos de prisão civil por conta de atraso, tanto do genitor como dos avós, é porque não foi pago mesmo. As pessoas não justificaram, as pessoas não foram ao juiz, não constituíram advogado para poder se defender. São casos mais pesados, digamos assim. E geralmente acham que não vai dar nada, né? Acham que não vai dar em nada e que ninguém obriga a pagar. E aí a gente tem falado de pensão com dinheiro, né? E aí vem aquela pergunta assim, e o custeio direto? No caso, ao invés de dinheiro, o genitor, enfim, fazer esse pagamento, seja pagando uma escola, um plano de saúde, ou qualquer outra coisa para aquela criança. Bem, a questão da pensão in natura, conhecido como pensão in natura. A pensão in natura pode ser feita assim, desde que acordo entre os pais, que são os representantes das crianças, ou sentença judicial. Levando em consideração que, a partir do momento que você estipulou que vai pagar dessa forma, não pode ser uma mera eventualidade. Esse mês eu vou pagar a escola, mês que vem eu não pago. Não, felizmente não. Você tem que cumprir o que foi decretado em sentença, o que foi homologado em acordo. Entende? Se for um divórcio litigioso, sentenças. Divórcio que teve briga. Se for um divórcio consensual, acordo entre as partes, o que foi homologado naquele acordo. Então, eu não posso me comprometer a pagar a pensão através de serviços, de escola, plano de saúde, medicação e não cumprir. Isso aí não vai... muita gente pode achar até que vai conseguir burlar, né? Mas a pessoa que está com a criança, que está sendo o responsável da criança, pode pegar muito bem e entrar com a execução de alimentos. E na execução de alimentos, o mais interessante é que quem está cobrando a pensão, ele não precisa provar que não foi pago aquela pensão. E o genitor ou genitora que não está pagando a pensão, ele vai ter que comprovar que pagou. Notas fiscais, depósitos bancários, seja o que for. O que ele forneceu para aquela criança. Existe também o caso de você ter a sentença determinando que você pague X valor de pensão e arcar com a escola das crianças. Tudo vai depender da sentença. X valor de pensão e arcar com plano de saúde. Entende? Então, isso aí vai tudo depender da decisão do juiz. Agora, o que não dá é para burlar o que foi decidido em juiz ou homologado em acordo, né? Porque aí, na execução, tudo pode ser cobrado e virar uma verdadeira bola de neve. E até quando, no caso de um menor, né? Até quando ele recebe a pensão do pai? Eu soube, não sei se isso está correto, que às vezes a pensão ela é mantida até os 24 anos ou enquanto a pessoa estiver fazendo universidade. É isso mesmo? A pensão, em regra, até os 18. Se os estudos daquele jovem se prolongarem até 21. Se houver alguma necessidade e sendo justificado, essa necessidade pode sim chegar a 24. Mas tem que ser tudo justificado. Exemplo, eu estou estudando muito, estou fazendo a faculdade o dia todo. Enfim, alguma justificativa tem que ter. Certo? Para isso, o genitor ou genitora que paga a pensão, eu falo genitor ou genitora porque nós temos a cultura de só o genitor pagar, mas há casos da genitora também pagar. Então ele pode entrar com o que chamamos, com um tipo de ação chamada de exoneração de alimentos, que é o cancelamento. Se o pai ou a mãe tem provas de que seu filho está somente recebendo a pensão,
ele pode entrar com a exoneração de alimentos. Pedir o cancelamento daquele pagamento de pensão. Então, a pessoa vai ser intimada, a pessoa que recebe a pensão vai ser intimada a justificar. Por que eu Ou preciso da naquela pensão? hora, ou naquela hora que é maior, né? A criança que tornou-se maior vai ser chamada, Vai ser chamada. ou a mãe, Vai ser chamada a pessoa que está recebendo a pessoa. pensão. Isso. Mesmo que esse adulto, agora com 18 anos ou 21, esteja estudando, por exemplo, em universidade pública, o pai deveria pagar a pensão? O pai não, o genitor? Como eu te falei, depende de cada caso. Mas Então, geralmente sim. Porque Ah. quando você está na universidade, muitas vezes o curso é diurno. Muitas vezes você não consegue trabalhar, não consegue. Então, possa ser, na maioria dos casos, permanece pagando. E também o pai também pode querer continuar pagando, Pode também. como uma ajuda. Existe um caso um caso que eu conheço, fui procurado para resolver outra questão, e ele, acho que há 2 meses atrás, ele falou que a filha falou com ele: pai, já tô fazendo uns bicos aqui em São Paulo, queria que o senhor cancelasse, o senhor precisa mais de mim e tudo mais, precisa mais do que eu. Mas o pai, sabendo que a filha tinha engravidado, ele disse: não, vá se organizando que eu tô me virando aqui, sou servidor público, apesar dos meus consignados, eu consigo ir sobressaindo. Então ele preferiu não fazer a exoneração de alimentos. Complicado e também bom pra filha, né? Que bom que a filha reconheceu. É, E que bom que ele vai continuar, né? Independente dos consignados, que eu acho que hoje em dia, quem é funcionário público que não tem, né? Todo É mundo raro. tem um consignadozinho aí. E nós chegamos ao final do nosso episódio. Eu já quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite nesse dia maravilhoso para gravar na correria. Eu sei que a semana de advogado é corrido, mas eu quero lhe agradecer por ter aceito, por ter vindo de Arara até aqui, viu? E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Obrigado a todos que nos assistem, né? Repito, estava muito ansioso. Eu, de vez em quando, comentava no direct ali, pedia a minha vez, mas eles aqui selecionando e me excluindo, mas eu vou deixar passar, né? Nós temos que perdoar e ser misericordioso sempre. Mas é isso, agradecer e falar de imóveis, de direito que envolve imóveis. Eu acho que tá tudo interligado, né? Sim. E patrimônio em si hoje no Brasil, é muito difícil você conseguir levantar o seu patrimônio. É. E muito difícil ainda é conseguir mantê-lo de pé. Então, eu acho que foi muito prazeroso essa conversa. Espero, né, que em breve, assim, não esqueçam de mim, me chamem de novo. Mas, brincadeiras à parte, foi um prazer estar aqui com vocês. Chamaremos. E qual é o perfil do escritório no Instagram? Advocacia Souza Medeiros. Pode seguir, tirar dúvidas, que o pessoal lá responde. Olha aí que maravilha. Agora eu vou me despedir de vocês. Este é o episódio 138. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!